Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente está aqui para fazer a análise e o valuation da M. Dias Branco. Ela que é uma das principais atuantes no segmento alimentício aqui no Brasil, tá? Focando principalmente em massas e biscoitos. Então, a gente está aqui para fazer uma análise geral da empresa, fazer alguns comentários aí e fazer com o objetivo de mostrar para vocês do ponto de vista do investidor pessoa física na hora de tomar uma decisão, tá? Então, quero que já fique claro aqui que isso aqui não se trata de nenhuma recomendação, tá? Por que eu não estou recomendando você comprar ou vender MDs branco? Primeiro, porque eu não tenho autorização para isso. E segundo, que o objetivo desse canal aqui é te ajudar a investir melhor por meio do conhecimento. Então, eu vou te mostrar como é que faz essa análise, como eu faço pessoalmente, tá? Não existe nenhuma regra absoluta, mas o objetivo é justamente mostrar esse ponto de vista. Então, vamos para o que interessa, fechou? O objetivo aqui é ser o mais conciso possível, para você não ter que assistir um vídeo aí de 1 hora depois. Bom, aqui a gente vê a parte de governança corporativa, mas só se você é leigo, vou dar uma explicada aqui. Esse aqui é o site de relações com investidores que qualquer empresa listada em bolsa tem, tá? Então, se você bota no Google aqui, ó, M Dias, RI, já tem acesso a esse site, que é justamente o site de relacionamento que a empresa tem com os investidores dela. Então, aqui você consegue ter acesso à governança da empresa, várias coisas muito interessantes, tá? Primeiro, a gente tem aqui a governança corporativa dela, dando aqui alguns fatores que ela tem, tá? No caso, ela só tem ações ordinárias, que são aquelas ações as mesmas que os sócios têm e que conferem direito a voto em assembleia para o acionista minoritário. Pra gente não faz muita diferença, porque no final das contas isso é só fachada. Porque, cara, não importa, se você tiver 10 mil ações da M Dias, não vai fazer diferença nenhuma no conselho de administração, tá? Então, 10 mil ações de MDias estaria quanto? Ó, a ação é R$ 33. Se você tivesse 330 mil reais, não faria diferença. Então, você não tem aí muita relevância no quadro de acionistas da empresa, tá? Então, é mais uma coisa fachada, mas ao mesmo tempo, as ações ordinárias tendem a performar melhor, tá? Não estou dizendo que vai performar melhor por ter, mas tendem. Ela tem 6 membros no conselho de administração e 3 independentes. Aí aqui tem alguns fatores interessantes. O CEO é independente, presidente do conselho também. É isso aqui, o resto é balela, fechou? Aí, aqui a gente tem o quadro acionário da empresa, como vocês estão vendo. 63% de IBRA, fundo de investimento em participações. Isso aqui são os fundadores da empresa, tá? A família Dias Branco, fechou? E aqui outros 11,68% livres, mitigado em outros acionistas, e 25% em free float. Se você quiser ter mais noção, o Status Invest, ele te dá o quadro de acionistas principais da empresa, tá? Então, se tu quiser aqui, ó, aqui embaixo você tem acesso aos principais acionistas. No caso, é só o Dibra, depois ações de tesouraria e outros, que dentre esses outros tem o free float. Fechou? Então, continuemos. Já vimos a composição acionária, e agora eu vou só tirar isso aqui do zoom. A estratégia da empresa, para quem não sabe, galera, só vou dar um contexto aqui. Ela atua no segmento de massas e biscoitos, como eu falei, e ela tem os principais produtos: manteiga, biscoito, massa e tudo mais. E as principais marcas são essas daqui, tá? Pilar, Chester, Adria, Vitarella, Salsitos, Delicitos. Enfim, tem todas essas. E ela é bem forte no sudeste e no centro-oeste do Brasil, tá? E também no nordeste. Então, ela tem muitas marcas, o que permite a empresa ser bem verticalizada na produção. Mas vocês vão entender. Eu estou só pegando aqui as principais marcas dela para você entender. Aqui. E aí, beleza? Aqui, como vocês estão vendo nesse slide, essas são as principais marcas, tá? E as que faturam anualmente mais do que 500 milhões de reais são Adria, Vitarella, Fina, Fortaleza, Medalha de Ouro, Richester e Piraquê. E a Piraquê é uma aquisição recente da empresa, tá? Ela comprou a Piraquê no começo do ano de 2018, se eu não me engano, e ainda está aí no processo de ir adaptando uma coisa com a outra, tá? E a vantagem de você ser sócio desse tipo de empresa é que ela vai ao longo do tempo mitigando os riscos. Por exemplo, o risco da aquisição da Piraquê vai sendo mitigado, sem falar que vai tendo aquela coisa que a gente chama de sinergia, que é o quê?
uma empresa vai se adaptando à outra. Então, a Piraquê antes tinha um CEO, tinha um segmento de RI, tinha um segmento de várias coisas que podem ser eliminadas quando você junta com outra empresa. Então, não precisa mais ter RH, essas coisas assim, fechou? Aqui, expansão da liderança no mercado é um foco da empresa, justamente para ter mais participação no mercado. E atualmente o market share, ou seja, percentual de mercado que ela tem, está andando aí de 34% a 36%. Um ano aumenta, outro ano diminui, mas está sempre nessa linha. E também tem como uma estratégia a melhoria da eficiência operacional e controle de custos, desenvolvimento e lançamento de novos produtos e produtos complementares às linhas existentes e crescimento orgânico, buscando novas aquisições, tá? Então ela quer aumentar a capacidade de produção, sem precisar investir mais, ou seja, ela quer crescer nas marcas que já tem, mas também buscar aquisições novas. Manutenção da política de dividendos também. Aqui, ela lidera o mercado de biscoitos e massas. E ela tem uma posição relevante no mercado nacional de farinha, um alto nível de integração do processo produtivo, ou seja, ela produz a maior parte das principais matérias-primas para a produção, que é a farinha e gorduras vegetais. Ela consome o processo produtivo de 85% de toda a farinha, 98,7% de toda a gordura vegetal fabricada internamente. E essa verticalização é muito boa, por quê? Como já está escrito aqui, não se encontra em nenhuma das concorrentes no Brasil. Então, isso já mostra pra gente o que o Warren Buffett chama de moat, tá? Que é um fosso. Por quê? A M Dias está aqui, ó. Peraí. Vou até desenhar porque quero que vocês entendam. Ele chama de fosso justamente quando uma companhia tem uma vantagem competitiva muito grande. No caso da M Dias, a vantagem competitiva dela é ela tá aqui e a concorrente dela tá aqui. E aqui no meio tem um fosso. Por quê? Porque a companhia concorrente dela, sei lá, Balduco, ela vai ter que ralar muito para conseguir chegar onde a mídia está, em termos de verticalização, tá? Sem falar das marcas, que é muito bem distribuída. E como já diz aqui, ela tem um portfólio de marcas forte com abrangência nacional e distribuição pulverizada. Aí aqui, ó, tem site de cada uma das empresas. Entrei aqui numa aleatória. Enfim, galera, isso aqui é o simples. Ela tem um moderno parque de produção. Isso aqui eu acho que é mais balela, não faz tanta diferença, porque a empresa não falaria que o parque dela de produção é velho, né? Então, não adianta muita coisa. Solidez financeira e forte geração de caixa para sustentar uma estratégia de crescimento. Isso é verdade, porque o endividamento da empresa é bem baixo, então ela consegue se controlar financeiramente para continuar crescendo. Sem falar das linhas de produção, principalmente regiões de incentivo fiscal, ela tem muito. As indústrias são todas no Nordeste, então lá tem bastante incentivo fiscal. Para quem não sabe, é você pagar menos impostos em troca de continuar deixando a fábrica lá porque você gera emprego, tá? E uma equipe experiente aí de administradores e um quadro qualificado de colaboradores. Fechou? Aqui a gente vai abrir rapidinho a demonstração do ano passado. Não, não quero isso aqui não, quero a apresentação. É, apresentação de resultados terceiro trimestre de 2020. Isso aqui. Vamos ver no que deu o terceiro trimestre. O volume de vendas cresceu bastante. É porque é uma empresa que não se afetou com o que aconteceu aí no planeta, praticamente. Assim, é provável que tenha tido que fechar alguma indústria, alguma coisa assim. Mas a empresa aí está com um rating, ou seja, um risco de crédito bem baixo, porque a avaliação dela está AAA, que é como se fosse 5 estrelas. E a maior campanha de marketing já lançada. Consumo relativo de água menor que o terceiro trimestre de 2019 e tudo mais. Aqui, ó, vamos ver a receita líquida dela, ó. Aumentou bem significativamente se você comparar com o primeiro trimestre de 2019. Então, ela está crescendo aí quase em linha reta para cima. Um ano ela acaba tendo ali uma sazonalidade que atrapalha, até porque o primeiro trimestre deve vender menos, mas mesmo assim tem números bem bonitinhos. Fechou? No terceiro trimestre de 2020 com 2019, a receita cresceu em dois dígitos em todas as linhas de produtos. Isso é incrível, porque porra, a empresa está crescendo absurdamente, mesmo já sendo bem consolidada. Volume também cresceu e o preço médio também, ou seja, a empresa está aumentando o preço dela. E uma coisa que eu acho que possa ter atrapalhado a M Dias nesse meio tempo foi o dólar, tá? Por quê? Porque mesmo produzindo a farinha e o óleo de gordura, ela também compra um pouco de trigo. E o trigo é vendido em dólar no mercado internacional. Então ela acaba se ferrando um pouco, fechou? Variação da receita por região. 104 milhões de receita.
Ah, isso é bom porque ela está desenvolvendo novos produtos. No final das contas, isso aí que gera caixa para receita, caixa para a empresa e receita também para ela continuar crescendo. Ela conseguiu lançar bem esse trimestre, interessante. Teve desconto em níveis adequados e competitivos. Não sabia disso, mas pelo visto a empresa também está vendendo no e-commerce. Vamos pesquisar aqui na internet. Biscoito Piraquê. Comenta aí, galera. Quero saber. Agora, comenta aí abre os comentários e bota aí se é biscoito ou bolacha. Pra mim é biscoito. E é isso. É, vende aqui na internet, eu não sabia disso. Caixa de 20, caixa com 10. Interessante. Gostei, gostei. Investimento em propaganda e marketing. É, a empresa tem que investir para crescer, né? Não adianta. Receita bruta de exportações também cresceu. E, cara, isso é muito interessante, porque a empresa está crescendo no exterior também, tá? Então, a empresa não só atua no Brasil, como no exterior. Aqui, ó, os níveis de verticalização próximo dos 100%, tanto em farinhas quanto em gordura. Isso é sensacional, porque a empresa vai ter aí uma vantagem enorme diante dos clientes. Isso aí entra no preço no final das contas, tá? E aqui, ela teve um aumento no custo médio do trigo de 22%, tá? Por quê? Porque o dólar se valorizou muito, se tu comparar o real, mas mesmo assim, ó, o preço médio de aquisição do estoque de M Dias está bem mais baixo que o preço do mercado. Chegou a ficar aqui com um spread, a diferença, né, de, porra, 20, 20 não, 30, 200, eita, 31 dólares de diferença entre o mercado e M Dias. Então isso é bem relevante, mas 36% da receita líquida vai embora só para bancar o trio. Então, isso aí é perigoso, mas a empresa está bem situada aí no segmento, então ela consegue repassar os preços caso precise. Mas isso é muito interessante e importante. Por quê? Porque a empresa, às vezes, ela fica numa dualidade. Pensa assim, porra, será que eu aumento os preços e repasso para o cliente, porque aí eu meio que faço uma proteção, ou eu continuo com o preço baixo, já que o concorrente vai ter que aumentar e fortaleço a minha marca? Porque a M Dias, no final das contas, ela tem espaço e resiliência para não repassar o preço e fortalecer a marca. Então, isso vai depender, mas eu acho que a preferência aí no resultado bom de longo prazo é a empresa ficar ali no meio termo. Não repassar muito, mas também não deixar muito barato, porque aí ela fortalece a marca ao mesmo tempo que não se prejudica muito a curto prazo. Fechou? Então, também não adianta você diminuir muito o preço só para fortalecer marca, porque isso aí você vai estar negligenciando o longo prazo, porque a empresa vai acabar tendo que arcar com esses custos. Então, a margem EBITDA dela, eu não gosto tanto de olhar assim, então não acho tão relevante. A variação do lucro líquido cresceu bastante, ó. Se tu for ver, comparar com o segundo trimestre de 2019, a empresa mais que dobrou, 1,5. Então, a empresa está realmente crescendo, tá? Em termos de investimentos, ela diminuiu bastante, se você comparar com 2019, por exemplo, quando a gente está falando do CAPEX, que é o investimento em produtividade, e ela está fazendo aí umas construções, pelo que eu estou entendendo, mas provavelmente teve algum não recorrente aqui em 2019, tá? Porque tá muito grande o investimento. Em termos de dívida líquida, a empresa está diminuindo bastante e representa atualmente só 0,2 vezes o EBITDA. Isso aí é ridiculamente baixo, que mostra uma saúde financeira muito boa da empresa, tá? Em termos de capital de giro, ela também está bem situada. E aqui embaixo a gente tem destaques socioambientais, que no final das contas, isso aqui vai contar lá para o ESG, que é aí uma nova tendência. Então, a gente deu uma olhada na apresentação da empresa. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na demonstração de resultado, tá? Por quê? Porque isso aqui vai te dar uma noção melhor de como que a empresa funciona, como que ela ganha dinheiro. E o PDF disso daqui vai estar lá no Telegram, fechou? Se não está no grupo Telegram ou do WhatsApp, me manda mensagem no direct do Instagram, fechou? Mas aqui, em termos de market share, ela continua liderando, certo? E ela tá aí, ó, como eu falei, nos 34%, 33,8%, que é justamente isso, tá em biscoito de 34, é a mesma coisa, praticamente o mesmo percentual. E a empresa tem que ficar de olho nisso, porque ela precisa fortalecer cada vez mais a marca, porque é isso que estabelece uma diferença grande dela para os concorrentes, fechou? Market share de biscoitos, market share de massas,
nível de utilização da capacidade dela, ou seja, ela está produzindo em relação ao que ela poderia produzir. No caso, ela está bem acima do ano passado. Então você está vendo que a empresa está realmente tendo resultado, investindo cada vez mais, porque, pô, tá maior aqui em todos os requisitos do que do ano passado. Então, realmente, a empresa está aí enxergando um potencial grande em explorar mais a capacidade que ela tem. Ela é bem verticalizada, como eu já falei milhares de vezes aqui, mas ela ainda tem uma origem externa aí, mesmo que mínima. E o consumo interno que ela tem da produção dela é bem grande, mas mesmo assim ela ainda vende. Então, bem ou mal, ela consegue vender em dólar também. Isso não é tão ruim. Então a empresa consegue se dar bem. Fechou? Receita líquida. Aqui o percentual de cada uma das produções, ó. 21% das linhas da receita dela vem de biscoitos, 38% de massas, 27% de farinha e farelo, 9% de margarinas e gorduras e outras linhas de produtos representam 31%, que aí é bolo, snack, refrescos e torradas. Ela teve os lançamentos dela aí. E é isso. Isso aí são os principais indicadores. Aqui também tem a divulgação dos resultados, as vendas por região e como eu disse, o Nordeste depois do Sudeste são os mais fortes, tá? Ela ainda tem aí um percentual bem baixo no exterior, que é 2,6%, mas mesmo assim eu já acho relevante para uma empresa que é tão nacional assim, fechou? E a longo prazo, se ela conseguir se expandir lá fora, é bom, mas ao mesmo tempo, ela tem muito a se consolidar aqui no Brasil, por exemplo, na região norte, na região sul também. Então, a empresa tem para onde crescer ainda no Brasil. Então não é aquela empresa que não tem mais para onde crescer, tipo uma Ambev da vida, tá? Inclusive ela tem várias perspectivas aí de gestão e desenvolvimento parecidos com a Ambev. Custos dos produtos vendidos aumentaram a maioria deles. Se você for olhar aqui, ó, em comparação com o ano passado, certo? E a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, 48% da receita líquida é um custo com matéria-prima. Então, a empresa gasta bastante com matéria-prima justamente para produzir os produtos dela. Mas é uma coisa muito fácil de você entender. Por quê? Produzir biscoito e massa. Então, é uma parada simples. Você não precisa saber aí de nenhum absurdo. De novo, preço de aquisição de estoque vezes preço de mercado. Se quiserem pausar o vídeo aí para ver, volta lá. A margem bruta dela chegou a ser 38,5% e agora caiu bastante. Acho que isso não é tão positivo não, tá? Porque no final das contas, a empresa está perdendo um pouco da margem dela e a longo prazo isso não é benéfico para o acionista. Mas entendamos aí uma situação da empresa, porque os últimos anos não foram tão fáceis assim, tá? Que alguns supermercados fizeram muito estoque dos produtos e acabou fazendo com que a empresa, de certa forma, não vendesse o esperado. Fechou? Aqui a gente vê o ágio da empresa, porque ó, foi dezembro de 2019 que ela comprou a Piraquê e foi por 361 milhões de reais, tá? Aí não sei fazer valuation de empresa de capital fechado, quer dizer, até sabia até sei, mas seria um processo muito mais difícil. Indicadores financeiros, a gente vê que ela tem uma dívida líquida bem baixa, bem controlada, e o endividamento sobre o ativo também é bem baixo, então a empresa está bem saudável. Aqui os financiamentos dela, caixa equivalente caixa, e os investimentos que ela tem aqui, tá? Ela reduziu grande parte, só aumentou em computadores e periféricos e outros. Então, ela investe 50% em manutenção e 50% em capacidade, ampliação da capacidade. Então, a empresa está ao mesmo tempo inovando e mantendo aí o que ela já tem. Aqui tá as ações dela. Esses aqui são os principais indicadores aí dela. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos para o Excel para olhar os indicadores, como eu já falei, e ver mais algumas coisas, tá? Primeiro, isso aqui é a planilha que a empresa fornece, tá? Que também vai estar lá no canal do Telegram. E o importante de você entender disso daqui é que a gente tem noção do mix de clientes que ela tem e também como que ela está fazendo dinheiro, fechou? Então aqui, ó, você começa pela receita líquida, se você quiser ver, ó, você consegue calcular também a relevância. Então, ó, se você quiser botar aqui, ó, o percentual de cada uma sobre a receita total, ó. Não, peraí.
agora vai. Pronto. Então, a gente vê aqui que a principal relevância é biscoitos e aumentou bastante se você olhar desde o trimestre do ano passado para o terceiro trimestre do ano de 2020. Então, cresceu bastante aí a linha de biscoitos. Em termos de peso líquido, essas coisas assim, não acho tão relevante ficar olhando para isso. E ela aumentou o preço médio aqui de cada um desses produtos, tá? Principalmente por causa do aumento dos insumos, eu acho que isso deve ter acontecido quase que de forma natural. Em termos de verticalização, a empresa tem uma evolução absurda. Porque se tu colocar aqui, ó, em 2006 ela tinha 89% de farinha e 68% de gordura. E ela melhorou bastante, principalmente gordura, que agora ela tem 100% e farinha tá liberando os 99%. Então, porra, absurdamente verticalizado. E se você olhar aqui ano contra ano, consegue enxergar isso também, tá? Então, se tu quiser, você consegue até inserir um gráfico aqui de barra que vai te mostrar como é que tá cada uma, tá? Então, continuando, a utilização da capacidade, como eu já falei, aumentou bastante ano contra ano. Aqui, ó, o nível de utilização da capacidade. Ó, a gente consegue até fazer uma análise macro a partir disso. Por quê? Em 2016 o Brasil estava tendo uma crise e a empresa conseguiu performar bem. Então a empresa consegue performar bem além da economia nacional. Porque 2016, para quem não se lembra, foi a época da presidente Dilma. E o Brasil passou por uma crise ali de alguns anos com juros altíssimos e tudo mais, mas mesmo assim isso não foi um empecilho para a MDS Branco continuar crescendo. E ela passou aí por uns tempos bem ruins, se você olhar aqui 2018 até 2019, assim, ela até o final de 2019 ela não estava usando praticamente 70% da capacidade dela e agora ela já retornou 81%. Então isso mostra que a empresa está num sinal de recuperação, tá? Em termos de análise anual, essa aqui é a capacidade total de produção. Essa aqui é a produção total. Aí, se você quiser, também pode ver a relação de quanto está produzindo para o que poderia produzir. Vou até colocar aqui, ó, para ver a capacidade produtiva de cada um dos produtos. Calma aí. Pronto. Então, aqui, o que a gente está vendo? O produto que, teoricamente, é mais rentável para ela, se você olhar só desse ponto de vista, é farinha e farelo. Por quê? Porque ela está usando o máximo de produtividade do que ela poderia estar produzindo, da capacidade de produção. Então, teoricamente, é o mais produtivo para ela também. Isso aqui é só uma análise. Nível de utilização da capacidade de cada um. Se você olhar aqui também tem. E aqui atingiu o ano de 2020. Ué, só tem até 2016. Produção total e nível. Aqui, ó. Nós também só tem até 2016. Aqui, em termos de análise trimestral, eu acho isso aqui muito interessante. Então, eu vou até abrir aqui no Zoom. Calma aí. Dá um zoomzinho. Então, ó, presta atenção. Se a gente for aqui entender o mix de clientes da empresa, a gente pode ver a evolução de cada um deles desde 2016 até agora. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou ocultar todos esses anos. Desculpa. A gente pode ver que não mudou muita coisa, pelo menos no segmento de varejo, tá? Mas se a gente olhar atacado, diminuiu bastante. Key accounts e redes regionais também aumentou, na realidade aumentou um pouquinho. O que aumentou foi o cash and carry, que é o atacarejo. Como assim? Por exemplo, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, que são mercados maiores que focam no atacarejo, ou seja, é um atacado, mas no objetivo de ser um pouco mais varejista, tá? E distribuidores continuam a mesma porcentagem, indústria cresceu, diminuiu 0,5% e outros aumentou aí uma relevânciazinha. Fechou? Então, o que a gente pode ver aqui? Ela é forte demais, principalmente no segmento de varejo atacado, obviamente, e no Key Account, que é o quê? Que é um segmento regional, que é você distribuir entre pequenos vendedores, tá? Análise anual aqui a gente tem também evolução. O varejo aumentou bastante, como eu já falei. O resto teve uma variação aí. Mas de qualquer forma, a empresa ela tem uma dependência do intermediário, tá? Ela não vende biscoito direto para você. Ela vende para o mercado e o mercado vende para você. Em termos de investimento, a gente tem aqui todos os investimentos da empresa. Mas isso aqui não vai ser tão relevante aqui não, tá? Porque a gente já entendeu como é que a empresa está investindo.
Só entender que, porra, ela está investindo bastante em máquinas e equipamentos, que mostra que a empresa está se preparando realmente. E em termos aqui, ó, colocar 2020, só tem até 2018. Instalações, máquinas e equipamentos, de novo, com um percentual mais relevante. Análise anual aqui também tem. Mas acho que é isso, aqui é o principal. E agora a DRE da empresa, a gente tem aqui a demonstração de resultado do exercício. E aqui eu peguei os principais indicadores que eu gostaria de olhar aqui nessa DRE. A gente já tem tudo isso na outra planilha, mas eu queria olhar aqui com vocês para explicar, tá? A margem bruta dela, como a gente já tinha olhado, reduziu, o que mostra que a empresa está perdendo um pouco, sim, daquela margem que ela tinha, ou seja, o percentual de lucro bruto que ela conseguia ter da receita já não é mais o mesmo. Então, o que está acontecendo? A empresa está tendo que reduzir um pouco para continuar fortalecendo a marca dela e continuar operando aí. Então, isso não é muito positivo, mas ao mesmo tempo, ela só está reduzindo a margem bruta porque ela tem uma relevância nessa margem bruta. Então, uma empresa, por exemplo, a Camil, que é uma concorrente não direta dela, mas é concorrente. Vamos ver aqui qual é a margem bruta da Camil. Lembrando que o Estado Invest nem sempre mostra um indicador perfeito, tá? Mas é bom para ter uma noção. Ela tem a margem bruta de 23, M Dias tem de 30 e poucos. Também tem a Josapar, que ela faz biscoitos, vamos ver. Margem bruta de 30%. Não tá tão longe assim da M Dias não, tá? Aqui o CPV sobre lucro bruto, que é o custo dos produtos vendidos em relação ao lucro bruto da empresa, e a gente está vendo que está sendo cada vez maior, ou seja, a empresa está aumentando os custos dos produtos vendidos, ou seja, cada biscoitinho que ela vende ela tem um custo sobre aquilo, então ela está aumentando o preço disso, sem aumentar necessariamente a geração de lucro com isso, tá? Então isso não é positivo. E aqui a gente também tem as despesas com vendas gerais administrativas em relação ao lucro bruto, tá? Então isso aqui aumentou um pouquinho também, ó, principalmente em 2019, que a empresa está tendo cada vez mais despesas com vendas em relação ao lucro que ela tem. Margem líquida dela está em torno de 10%. E margem EBIT, vou até dar um zoom aqui. E a margem operacional, ou margem EBIT, chame como quiser, tá aí em torno sempre dos 14, 13%, agora caiu para 9%, porque eu já expliquei, a empresa teve um problema aí nos últimos trimestres e o Nordeste deu uma prejudicada na empresa. Por quê? Porque lá é onde a empresa é mais forte e lá o consumo deu uma diminuída. Aqui a gente tem demonstração do fluxo de caixa e o balanço patrimonial. E agora a gente vai lá para a nossa planilha que é padronizada para olhar os indicadores principais da empresa, tá? Os indicadores principais que eu separei aqui, cadê? Aqui o ciclo financeiro da empresa em dias, ou seja, ela demora bastante para receber o consumidor. Aqui, ó, se fosse para botar em dias redondos, pera, seria 111, 121, 116, 121, ou seja, uma média aí que ela demora 117 dias para receber o dinheiro do cliente. Isso não é muito bom, mas é uma empresa que não tem muita previsibilidade, tá? Por isso que ela contrai pouca dívida. E a variação da necessidade de capital de giro é bem volátil, então não tem como levar muito em consideração, mas ela tem um capital de giro bem relevante. Por quê? Porque a empresa tem uma estrutura financeira bem fortalecida, tá? Em termos de ativo circulante e passivo circulante, a gente também consegue ver que ela está sempre se mantendo bem estável. O passivo circulante deu uma aumentada, mas isso aí eu acho que faz parte do caminho. Receita operacional líquida cresceu, se você comparar de 2017 até praticamente 2020, tá? Porque para quem não sabe, isso aqui é de terceiro trimestre de 2019 até terceiro trimestre de 2020. Por quê? Porque no dia que eu estou soltando esse vídeo aqui ainda não saiu o quarto trimestre de 2020, tá? Por mais que a gente já esteja em 2021. Patrimônio líquido da empresa deu uma reduzida, se você olhar de 2017 para 2020. E isso não é muito relevante não, cara. Isso não é positivo porque a empresa está reduzindo aí, provavelmente, o número de ativos em relação aos passivos, tá? A gente consegue olhar aqui. Ela cresceu os ativos, mas eu acho que os passivos cresceram mais ainda, né? Então, isso não é muito bom a longo prazo, mas vamos vendo como que a empresa vai se comportar ao longo dos próximos anos, tá? Não, o patrimônio líquido dela cresceu. Deixa eu corrigir aqui. Patrimônio líquido. Agora sim, galera. Pronto. A dívida da empresa tá. A gente tem que olhar a dívida em relação a outros fatores, não tem como olhar assim. Aqui a gente tem os indicadores de endividamento, tá? Dívida bruta em relação ao patrimônio líquido bem baixo, ou seja, bem controlado. Liquidez corrente também bem alta.
e liquidez seca também. Então a empresa não vai ter nenhum problema aí de solvência nem de falta de dinheiro. Em relação ao CAPEX, que é o investimento em produtividade, a empresa está bem situada, está investindo bem mais do que depreciando, e ao mesmo tempo uma parte não muito relevante do fluxo de caixa operacional dela, tá? Em termos de margem, a gente já olhou, já explicou, e os retornos dela são bons, tá? Se você olhar aqui o ROIC, esses indicadores aqui estão bons. No caso, ela tem um ROIC maior do que o WACC, coisa que não acontecia há meses atrás. Então a empresa otimizou o retorno dela, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui é o custo de capital, isso aqui é o retorno sobre o capital. No caso, ela tem 1,3 vezes o WACC em forma de retorno, tá? Quem quiser aprender a calcular o WACC, tem vídeos aqui no canal que ensinam, que é usando o CAE, que é o custo de capital próprio, e esse aqui que é o custo de capital de terceiros, que é o KD, tá? Então, o ROIC dela também deu uma reduzida, assim como o ROIC, mas, de novo, é uma empresa que sofreu mais sazonalidade nos últimos anos e provavelmente pode vir a se recuperar, mas isso não é verdade absoluta. Você tem que entender que tem um risco por trás disso, que a empresa não conseguir retornar os números antigos dela e você tem que controlar esse risco na tua carteira. Como que você controla? Diversificando entre classes de ativos. Você compra uma ação de outro setor, você compra outra empresa desse setor, você tem renda fixa, enfim, tem várias maneiras de você se proteger disso, tá? O PL dela é de 13,75 e PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 1,87. E agora a gente vai para o fluxo de caixa descontado, que é a maneira que eu gosto de usar para calcular o preço justo das empresas, tá? O que eu fiz aqui? Vou dar uma resumida, porque a gente já está com 30 minutos de vídeo. Mas é basicamente projetar para os anos futuros a empresa crescendo com a mesma taxa de crescimento dos anos passados, tá? Então, eu projetei até o ano 3, porque eu não acredito que eu consiga prever mais de 3 anos, não consigo prever nenhum. 3 anos já é bastante coisa. Então, eu prevejo 3 e depois jogo na perpetuidade. O que eu fiz aqui? Previ o ano 1, 2 e 3, que no caso seria 2021 aqui, no ano 0, 2022, 2023 e 2024. E 2024 em diante, eu deixo ali na mão da perpetuidade. Por quê? Porque eu jogo um crescimento perpétuo da empresa, como vocês estão vendo aqui. E essa taxa é a taxa que a empresa vai crescer para sempre. Então, tu não pode jogar nunca uma taxa grande aqui. Por quê? Porque não é sustentável uma empresa crescendo 3% ao ano para sempre, tá? Se eu colocar aqui 2%, ela vai ter aí um preço justo maior. Por quê? Porque a empresa valeria mais, porque ela vai conseguir crescer mais, obviamente. Então, pegamos aqui a taxa de crescimento, estimamos, e aqui a gente pegando todos os fluxos e trazendo a valor presente, a gente chegaria no valor justo bem abaixo do atual. Então, o que a gente consegue observar aqui? Cara, o mercado, ele... Aí você vai falar, ah, tá cara? Não necessariamente. Por quê? Porque, cara, a empresa tem vários fatores não precificáveis, que é, porra, uma marca muito forte, muito bem distribuída, vantagem competitiva de escala, tem sinergia de todas as aquisições, uma gestão exemplar. Então, só para a gente finalizar aqui falando de gestão e da M Dias, eu preciso mostrar para vocês o relatório CVM 358, para a gente saber se os funcionários, administradores da empresa têm ações dela. Então, o que a gente faz? A gente chega aqui no Status Invest mesmo, buscar o CNPJ da empresa. Deixa aqui, pera. CNPJ da M Dias. Aí você chega aqui, bota CVM, sistemas.cvm.gov.br. Informações sobre companhias, cola o CNPJ, M. Dias Branco SA Indústria. Aí você chega aqui, coloca o período que você quer ver esse relatório. No caso, eu gosto de botar, sei lá, 2020, qualquer dia, pode ser aleatório. Você tem que colocar a hora também, tá? Mas isso aqui não faz muita diferença. Categoria, vamos colocar aqui, valores imobiliários negociados detidos, que é justamente o artigo CVM 358, que é onde você consegue ver se os administradores têm ações ou não na empresa, tá? Então a gente vê aqui em posição consolidada e a gente vê aqui o que eles estão fazendo, tá? O controlador tem ações de empresa, isso aqui só serve para saber se eles estão vendendo ou não. E no caso aqui, o conselho de administração tem 13 milhões de ações de M Dias, sendo que no mercado a M Dias tem circulando 339 milhões. Então, eles têm boa parte das ações da empresa. Isso mostra uma confiança. Por quê? Porque se o cara que trabalha na empresa tem ação dela, é porque ele realmente confia no que ele está fazendo, tá? Então, o conselho de administração, no caso, não trabalha lá, mas eles têm ações. E no caso da diretoria, são os funcionários da empresa, e sim, eles investem na empresa.
mas tiveram 1.944 ações vendidas no último mês. Isso pode significar algum cuidado que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque esse cara que está lá vendeu 65 mil reais, pode ter alguma relevância, mas ele pode ter só precisado do dinheiro, tá? Então não tem como saber. Mas de qualquer forma, uma perspectiva muito interessante aí para quem quer investir na empresa. Por quê? Pô, se eles que trabalham lá estão comprando ação, é porque realmente, quer dizer, se eles que trabalham lá têm as ações, é um ponto positivo. Mas, por outro lado, tem alguns vendendo. Então, é bom ficar de olho. No caso, quero que fique claro aqui que não é recomendação, como já está escrito aqui, e não significa que a empresa tenha que estar precificada nesse nível, tá? Até porque ela tem um fosso entre as concorrentes. E agora eu vou abrir aqui rapidinho o Profit para a gente dar uma olhada no gráfico da empresa para tentar estabelecer aí alguma coisa. Então, ela está aqui em torno dos R$ 33 e o preço justo que o mercado, que o modelo de valuation aqui deu foi 17,55, tá? Vou botar uma taxa de crescimento de 2% ao ano, que a gente sabe que não é sustentável, mas daria 20. Se fosse 4% ao ano, 31, ou seja, 5% já é muito. Peraí, vou botar 4,5% ao ano. Seria aí um preço mais perto do justo, do atual, tá? Então, o mercado está jogando um crescimento de 4,5% ao ano. Mas, de novo, tem fatores que não são metrificáveis, como uma marca forte, essas coisas assim. Mas o preço justo da empresa, ele com certeza você conseguiria comprar ele, por exemplo, mais perto pelo menos dele, na crise lá, quando o mercado despencou. Ela chegou a bater aqui a 23,76 na crise de março do ano de 2020. Então, se você comprasse naquela época, você ia ter aí já uma rentabilidade de 30%. Mas é justamente você estar pronto para essas oportunidades, tá? Por quê? Porque você tem que ter caixa para chegar quando o mercado dá uma despencada dessas, você se aproveitar desse tipo de situação e usar como uma oportunidade, tá? E não ficar desesperado. Por isso você tem que ter um método claro. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, cara, não esquece de deixar aqui embaixo o teu comentário. Fala, porra, esse vídeo me ajudou. Agora eu consigo entender melhor como é que eu faço a análise de uma empresa. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder quando a gente postar um vídeo novo. E me seguir lá no Instagram, @ViniciusPepenido, tá? Então, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso, tamo junto, é só o começo. E eu te vejo no próximo vídeo para mais um comentário de empresa, para mais um vídeo informativo, te dando sempre conteúdo que você precisa para investir sem depender de ninguém. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.